Venho, através deste, apresentar meu trabalho de iniciação científica vinculado ao projeto Níveis de Atividade Física, Aptidão Física e Comportamento Social relacionado à saúde em adolescentes, um estudo de tendência secular, conduzido pelo Grupo de Estudos e Pesquisa em Cineantropometria, intitulado Valores Normativos para a Força de Preensão Manual em Adolescentes de uma Região Litorânea Sul do Brasil, um estudo transversal, orientado pela professora doutora Andréa Pellegrini. A força muscular de um indivíduo é um importante preditor de seu estado de saúde, e seu nível pode ser mensurado de maneira prática e precisa por meio de um dinamômetro manual. É necessário que existam na literatura valores que sirvam de referência para a categorização dos níveis de força dos indivíduos, permitindo ao profissional da área da saúde recomendar ações que evitem um desfecho negativo de saúde. A adolescência é um período importante para a adoção de hábitos saudáveis, que podem ser mantidos ao longo de toda a vida. A força de preensão manual apresenta relação com desfechos negativos de saúde, como doenças cardiovasculares, sarcopenia e diabetes de tipo 2. Cohen e colaboradores observou correlação entre baixa força muscular e elevado risco de mortalidade em adolescentes suecos. Wong observa que cada região apresenta especificidades em relação à força de preensão manual, de forma que não se recomenda a extrapolação dos dados obtidos para populações de diferentes regiões. Avaliar a força de preensão manual nas escolas pode ser o cenário ideal para monitorar a aptidão dos escolares, principalmente para identificar aqueles com pouca força e auxiliar na criação de hábitos saudáveis a serem mantidos durante a idade adulta. Considerando que pontos de corte internacionais podem não refletir o verdadeiro nível de força de preensão manual dos adolescentes brasileiros, o presente estudo tem como objetivo estabelecer valores normativos de força de preensão manual para essa população. Composta, portanto, de adolescentes de 15 a 19 anos da Grande Florianópolis, matriculados na rede de ensino público. A amostra teve 2.064 participantes, e os dados foram coletados em 2007 e 2017 e 2018 na cidade de Florianópolis e 2014 na cidade de São José. As variáveis obtidas foram a massa corporal, mensurada por meio de uma balança da marca plena, com resolução de 100 gramas, a estatura, através de um estadiômetro portátil da marca Sani, com resolução de 0,1 centímetros, com o participante em pé no plano de Frankfurt. O índice de massa corporal foi calculado a partir dos dados de altura e peso corporal, e a força de preensão manual foi obtida a partir de um dinamômetro Jamar, estando o participante em pé com o cotovelo estendido, punho neutro e ombro levemente abduzido. A análise estatística foi realizada através do software da SPSS 20.0. A estatística descritiva foi realizada para situar a média, desvio padrão e as frequências, e também a estatística inferencial. O teste de Kolmogorov-Smirnov foi empregado para verificar a distribuição dos dados. O teste Ullmann-Whitney foi utilizado para comparação das médias, e para determinar os valores normativos de força de preensão manual foi realizado o cálculo de percentil. Através da tabela de caracterização dos participantes do estudo, percebe-se que as médias de idade, massa corporal, estatura e força de preensão manual foram significativamente maiores no sexo masculino, sendo o índice de massa corporal a única variável que não apresentou diferença significativa entre os sexos. A força de preensão manual apresenta uma média superior entre os indivíduos do sexo masculino, como já era esperado, sendo 78 quilos o valor de somatória das mãos correspondente ao percentil 50 no sexo masculino, e a mediana do sexo feminino para o valor total das mãos foi de 51,2 quilos. Os valores apresentados pelos percentis podem ser utilizados como referência para avaliar o desempenho da força de preensão manual em adolescentes brasileiros. Como já mencionado, a literatura aponta para o aumento da força de preensão manual conforme a idade e para maiores valores no sexo masculino. O estudo de Ramírez Velez e colaboradores supõe que as diferenças entre os sexos se justifiquem com base na maturação sexual e mudanças hormonais, sendo possível que no sexo masculino o aumento dos níveis de testosterona se relacione com o aumento da força muscular. O estudo de Trajkovic é bem recente e também observou essas mesmas diferenças em crianças e adolescentes sérvios. Ele se diferenciou do presente estudo por utilizar um dinamômetro de bulbo, que mede por pressão ao invés de força, como demonstrado na imagem. Segundo Inês, a pressão é menos confiável do que a força enquanto uma forma de medida.
de forma que é endossada a utilização de um dinamômetro como utilizado no presente estudo. Até alguns anos atrás, a tendência da literatura era explorar a capacidade cardiorrespiratória como um indicador de saúde em crianças e adolescentes. Porém, percebe-se que recentemente alguns estudos passaram a buscar associações entre força e saúde nessa população, como é demonstrado pela revisão sistemática de Smith e colaboradores, que encontrou associação negativa entre força muscular e adiposidade central e associação positiva para a saúde óssea e a autoestima em crianças e adolescentes de 4 a 19 anos, apontando para a importância de pesquisas acerca da força muscular na população infantil e adolescente. Acerca dos percentis, Wong e Spruitt sugeriram o percentil quinto como uma referência para a força de preensão manual anormalmente baixa. O estudo de Gomes Campos e colaboradores, realizado com crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, adotou o percentil 15, o intervalo entre 15 e 85 e o 85 como baixo, aceitável e elevado em relação aos níveis de força de preensão manual. Portanto, o presente estudo sugere que seja adotado como valores normativos o percentil 15, abaixo do qual o indivíduo é classificado como precisa melhorar, o intervalo entre 15 e 85 para classificar o indivíduo como adequado e acima do 85 para classificar o indivíduo como força excelente. Esses valores podem ser utilizados como referência para identificar indivíduos com maiores riscos de desenvolver desfechos negativos em saúde, principalmente no que tange à força muscular. Obrigada.